Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, Natana, porque eu não sei exatamente que horas que essa galera tá ouvindo, ou no Spotify, ou no YouTube, ou no próprio Instagram. Como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô bem, tudo ótimo, tudo fluindo. Tudo fluindo? E eu costumo, Natana, começar com a mesma pergunta para todo mundo, porque é onde a gente começa a desenvolver o conhecimento sobre você. Uhum. E a pergunta é simples, mas nem tanto. Quem é você, Natana? Quem é você, né? Essa é uma pergunta, assim, bastante complexa, né? Quando a gente escuta um quem é você, é muito fácil perguntar, né? É muito fácil responder, eu sou Natana, né? Natana mãe, Natana esposa, Natana dona de casa, administradora da casa, Natana estudante eterna, Natana profissional, né? Profissional nutricionista. Então, essa sou eu, né? Que as pessoas veem, né? E quem é a Natana? A Natana é uma mulher sonhadora, que gosta dos riscos, que gosta de colocar o medo embaixo do braço e encarar a vida. Natana sensível, Natana romântica, às vezes nem tanto, Natana autoritária, mandona. E essa Natana brigona ou romântica, você tem a primeira memória que você tem? Qual é a primeira memória que vem na tua cabeça quando você lembra de você pequena, criança? Você consegue puxar aí pra gente? Eu consigo, Pedro, mas quando eu... Essa minha primeira memória, quando eu tento mesmo resgatar, ela não é com relação à minha personalidade. Ela é com relação a um trauma, né? A minha primeira memória, né, mais clara é sobre um assalto que eu sofri aos 5 anos. A primeira memória foi do trauma? É de um trauma, foi do assalto. Eu inclusive, até passar por um processo terapêutico, eu nem sabia que eu tinha trauma disso, mas isso é a minha primeira memória, né? Então, eu estava para completar 5 anos de idade, eu e minha irmã, né? Isso foi em 1995. A gente estava para completar 5 anos e a nossa tia, né? Uma tia que a gente tem, irmã da minha mãe, tinha dado a nossa primeira bicicleta. E a gente estava na cozinha, andando, nós duas, de rodinha, né? A bicicleta de rodinha ainda, não sabia andar de bicicleta sem rodinha. E dando voltas na cozinha e, de repente, minha irmã cansou e foi para a sala assistir novela com os meus pais. E eu continuei. E logo em seguida que ela saiu, os 2 assaltantes entraram, a mão armada, né? Me renderam com uma arma, me levaram até a sala onde estavam os meus pais e a minha irmã. Enfim, conduziram meu pai, a gente pro nosso quarto, né? 2 caminhas de solteiro e tal. Botaram meu pai numa cama todo amarrado, com cordas de varal. E a gente ficou na outra cama com a minha mãe morrendo de medo, eu com a cabeça baixa. Eu me lembro de ficar o tempo todo assim, agarrada na minha mãe. Em qual cidade você morava? Eu morava em Maricá, um bairro de Maricá, eu morava em Itaipuaçu. Eu fiquei em Itaipuaçu, eu sou de Cambuci, interior aqui do Rio, mas dos 6 meses aos 11 anos eu morei em Itaipuaçu, Maricá. Mas ali já era um lugar violento ou não se tinha muita notícia disso? Então, não se existia, né, mas não era algo muito comum, entendeu? Esses assaltos. Então, os meus pais não tinham o hábito de trancar a porta no início da noite, quando todo mundo entrava. Não, eles iam trancar a porta antes de dormir, né? Então, foi assim que aconteceu. A porta estava só encostada, eles entraram com toda a facilidade da vida. Tínhamos cães, mas eles conseguiram amarrar os cães, né? A gente tinha uma cadela que dava até bastante alarme, mas eles conseguiram amarrar. E amarraram meu pai e a gente ficou com a minha mãe. Eles levaram tudo, até os nossos uniformes escolares. E não levaram as nossas bicicletas. Então, assim, e até o carro do meu pai. Até o carro que meu pai tinha na época, um Fusca, foi levado, sabe? E os passarinhos, porque meu pai cria passarinho há muito tempo. Então, eles levaram todos os passarinhos de valor do meu pai. Levaram o carro, levaram tudo, sabe? Mexeram na geladeira, levaram os vinhos que a minha mãe tinha em casa, levaram tudo.
mas deixaram as nossas bicicletas. E você lembra disso meio que claramente, pelo que você está descrevendo muitos detalhes. Muito, eu lembro com muito detalhe desse evento, assim. Mas, então, essa é a minha primeira memória, assim, que eu falo, gente, antes dos 5 anos, o que aconteceu? O que eu consigo me lembrar? E não me vem nada, sabe? Claramente. Então, essa é a minha primeira memória, assim. Entendi. E você cresceu nesse lar, pai, mãe, irmã? Tem mais irmãos? Como que foi esse contexto que a Natana... Eu cresci, pai, mãe, irmã. E quando a gente tinha completado 7 anos, a gente ganhou uma outra irmã. Somos 3 meninas, 3 mulheres, né, hoje. E eu cresci nesse lar. Porém, o meu pai, a partir dessa idade aí, dos 7 anos mais ou menos, ele começou a sair mais para trabalhar fora, em outras cidades, né? Ele ia para a capital, né, para o Rio, ele vinha bastante aqui para a região dos lagos. E então, assim, a gente... E essa fase, e depois, né, aos 12 anos, eu me mudei, eu voltei lá para minha cidade natal, voltei para Cambuci. E, na verdade, nós voltamos, eu, minha mãe, minha irmã, mas meu pai continuou trabalhando fora e foi quando meu pai veio trabalhar em Macaé. Mas meus pais continuaram casados, né? Mas na minha adolescência em si, a gente passou com meu pai indo em casa a cada 15 dias, sabe? A minha mãe que fazia ali todo o papel. Éramos a casa das 4 mulheres. E teus pais são vivos? Meus pais são vivos, moram aqui perto hoje de mim, aqui em Macaé, né? Eu acabei vindo para cá, tem 2 anos que eu tô morando em Macaé, porque eu me divorciei do pai dos meus filhos e eu vim, né? Eu vim morar, a princípio, perto dos meus pais, lá na região serrana de Macaé, e hoje eu moro na cidade mesmo. Beleza. Falou em divórcio aí, mas a gente vai um pouco mais para trás. Eu queria que você me contasse a tua primeira vivência amorosa, tua primeira... teu primeiro namoro. A minha primeira vivência amorosa, vamos lá. Minha primeira vivência romântica, amorosa. né? Romântica. Porque você ama tua irmã, ama teu pai, ama... Agora falando de vivência romântica, vamos dizer assim. Sim. É muito engraçada a minha história até. O meu pai sempre disse que eu e minha irmã só namoraríamos aos 15 anos, né? Ele é muito bonzinho. Ele é muito bonzinho, porque a minha só vai namorar aos 30. Eu já te desejei boa sorte. Já te desejei boa sorte lá na sua live, com a princesa lá, porque, enfim, né? É muito distante de vocês isso. Mas vamos lá, vou deixar você passar por essa experiência sem te avisar muito. Que é pra rir depois. Mas você me falou que começou a namorar aos 13. Aos 13 anos. O meu pai... Não, mas é uma margem de erro boa. Tipo, se a Ana Clara começar a namorar aos 27, eu não vou ficar triste, entendeu? Boa sorte. Então, foi assim. Eu sempre fui uma adolescente muito tranquila. Eu sempre fui muito tranquila. O meu maior medo era decepcionar meus pais. Então, as minhas amigas namoravam escondido. Elas vão assistir isso aqui depois e vão ver que eu tô entregando. Então, eu tinha várias amigas. Eu voltei pro interior aos 12 anos, né? Então, lá eu fiz novas amizades, né? E tudo mais. Então, a gente tinha uma turminha de garotas, inclusive mais velhas. Nós éramos as mais novas da turma, eu e minha irmã, né? Acho que tinha mais uma só da nossa idade, e as outras eram todas mais velhas, 14, 15, 16 anos. E a gente estava sempre junto, o interior é tudo mais tranquilo, né? Então a gente ia para as festas das cidadezinhas e dos bairros, a gente aproveitava pra caramba, saía, e as minhas amigas todas namoravam escondido. E eu nunca gostei disso, porque eu tinha muito medo de decepcionar meus pais. Muito medo, sabe? Deus me livre de fazer alguma coisa escondida. Foi assim. E quando foi... Aí, de repente, nessa mesma época aí, eu tava com uns 13 anos, né? Eu já tava bem habituada a morar naquele lugar e tudo mais, as minhas amizades. E um dia fomos a uma festa de casamento, na igreja até que eu frequentava. E lá eu recebi
de um amigo, né? De um amigo que era, inclusive, namorado de uma das minhas amigas. Ele veio e me trouxe uma rosa que era da decoração do casamento. Alguém tinha me mandado. Se a noiva visse. Né? Ele pegou uma rosinha da decoração do casamento da igreja e me mandou. E esse amigo me entregou, mas eu não fazia ideia de quem poderia ser aquela rosa, porque eu não era uma pessoa que chamava muita atenção. Eu andava sempre de cabeça baixa, eu era muito na minha. Eu não dava confiança pra ninguém. Os garotos pediam pra ficar comigo, eu só dava não. Mas se me perturbasse, eu dava chute nela. Era desse jeito. Falei, gente, eu fiquei intrigada, né? Quem é, gente? O que tá acontecendo? Enfim. O casamento foi no sábado, no domingo, eu com aquela curiosidade terrível, né? E na segunda-feira, uma amiga, que era prima de quem tinha me enviado, e era da turminha também, de quem tinha me mandado aquela rosa, veio e conversou comigo. Então, assim, teve muita gente envolvida. Teve um amigo para entregar, a prima para poder dizer quem era, abrir o jogo e não sei o quê. Vários gatilhos mentais aí, ó, o cara botando gatilho de curiosidade. Na escola. Aí, falei, gente, eu toda quieta, sempre fui muito envergonhada, muito na minha, muito, sabe? Falei, meu Deus do céu. E foi que ela me contou. Olha, quem mandou aquela rosa pra você foi o fulano, ele gosta muito de você e ele quer namorar com você. Olha, e funcionaram os gatilhos. Num certo dia, não me lembro. Aí a gente começou, aí nisso, ele pediu pra conversar. E eu fiquei muito surpresa, porque ele não era do nosso grupo de amigos. Ele era mais velho que eu 4 anos. Tipo assim, nada a ver com a nossa realidade. Não era do grupinho, da turminha, dos eventos, de nada. Até porque nessa época é muita distância, né, cara? 17 para 13 é muita distância de idade. É muita distância, exatamente. Ele estava terminando a escola, eu na 7ª série, né? Nono ano, não sei o que. Ele já estava indo pro 3º ano do médio, né? Totalmente fora da realidade, eu era pirralha. Aí eu pensei assim, tá, posso conversar, né? Mas nada disso não significa. Eu sei que a gente conversou. E no dia seguinte, a conversa, eu liguei pro meu pai. Falei, pai, eu posso namorar? Meu pai começou a rir do outro lado do telefone. Meu pai me disse, minha filha, quem que você quer namorar? Falei, pai, o fulano, filho da tia fulana, porque, né, a mãe trabalhava na escola, a mãe hoje é minha madrinha de crisma, enfim. Aí, meu pai, tá, mas espera, meu pai, isso era uma quarta-feira, terça ou quarta, e meu pai ia vir no final de semana, né, no sábado seguinte. Então, mas você espera eu chegar? Falei, espero, tudo bem, eu espero. Assim fizemos, né? Tivemos alguns encontros, conversamos, acabou rolando o primeiro beijo. Isso é inédito, eu nunca tinha contado isso na rede social. Acabou, mas tipo, meu pai já tinha autorizado, já tinha pedido, mas enfim, não foi nada aberto, né? Um monte de gente ficou sabendo, só quem sabia era uma amiga, enfim. Não tinha Instagram, né, cara? Não tinha Instagram. Eu tinha muito mal Orkut na época e eu nem usava. Não tinha internet onde eu morava, sabe? Não tinha internet onde eu morava. Então, foi assim. E meu pai veio, no dia que o meu pai chegou, meu pai gosta de tocar violão, meu pai toca teclado, meu pai gosta de música. E meu pai estava com um vizinho, pai de um amigo, do outro lado da nossa rua, tocando violão. E ele desceu com a moto, se escondeu na casa de um amigo dele, dos pais de um amigo dele, assim, e ficou esperando. Ele tinha tanta vergonha, mas tanta vergonha,
que ele ficou esperando o outro rapaz que estava com meu pai sair, entrar, para ele poder se aproximar. Foi muito engraçado. E eu, muito ruim, e minha mãe, a gente ficou debruçada na janela. Era uma janela grande, porque é uma casa antiga, que no passado foi um presídio, sabe? A casa que a gente morava, uma coisa assim bem histórica. E a gente ficou debruçada na janela, enquanto o pobre do garoto estava pedindo meu pai para namorar comigo. Mano, isso não acontece mais, né? Porque, assim... Sinto muito por você, mas não acontece. Caraca, que legal essa história. Porque, assim, de uma certa forma, Natana, não há como negar que teu pai plantou isso, plantou essa amizade, plantou esse respeito que você teve por ele, de conversar com ele. Então, não foi acidente porque você é boazinha só, entendeu? Não mesmo. Meus pais sempre foram muito... sempre deixaram tudo muito claro pra gente. E sempre demonstraram pra gente muita confiança em nós, né? Tanto que, tipo, aos 12 anos eu já andava de moto. Sabe? Foi uma coisa assim... meu pai sempre... Tipo, foi tudo muito preto no branco. É isso ou não é isso? Façam isso. Esse é o certo, esse é o errado. Então, a gente sempre teve muito... Minha mãe sempre foi muito minha amiga. Então, a gente sempre teve muita liberdade. A gente saía escondido. E hoje, agora as mães das minhas amigas vão saber, né? E eu virava pra minha mãe e falava: mãe, a gente tá indo escondido. A gente tá saindo escondido. E ela falava assim: vocês estão indo escondido pra onde? Aí eu falava pra onde a gente tava pretendendo ir. Então, tá bom então. Tá? Mãe, não conta pra ninguém porque é escondido. Não, só falava assim, ela já entendia tudo. Aí, de repente, a gente morava na saída da cidade, perto da escola. Nossa casa era um ponto, sabe? E em frente à escola, na saída, sabe? E aí, às vezes, as mães das amigas, tinha telefone fixo na época, ligava e falava com a minha mãe, Dilcinha, a apelido da minha mãe, Dilcinha, você viu fulana por aí? E eu não vi, não, fulana. Natana e Tuane também sumiram. Era desse nível, sabe? Não, Natana e Tuane também sumiram, então não sei, mas a minha mãe sempre sabia. Porque alguém tinha que saber, porque éramos umas 5 adolescentes de moto. Então, assim, a minha mãe sabia que eu não era imprudente, né? Que eu não andava em alta velocidade, justamente para que ela pudesse confiar em mim. Porque eu sabia que se acontecesse alguma coisa por imprudência, que eu ia ficar limitada, né? Então, era desse nível. E foi bem interessante. Foi assim foi dessa forma que nós fomos criados. Então, a gente tinha bastante liberdade para dizer, né? Então, nesse episódio aí do meu primeiro namorado, ele pediu, tadinho. Ele é bem clarinho, igual você, a pele dele é muito clara. Então, ele ficou todas as cores possíveis. E foi muito engraçado. E a gente ria, sabe? Eu e minha mãe, a gente ria muito. Tipo, ai, gente, coitado do garoto, a gente tá aqui rindo, ele morrendo ali. Tua irmã foi mais ou menos na mesma época que ela começou a namorar? Não, a minha irmã, nós somos muito diferentes, né? Nós somos bivitelina, nós somos diferentes fisicamente e tudo, sabe? Comportamento, personalidade, nós somos muito diferentes. E a minha irmã não, a minha irmã já começou a namorar, que eu saiba, aos 15 anos, sabe? A minha irmã foi muito namoradeira. Palmas pra ela, é verdade. A minha irmã sempre eu era muito mais quieta. A minha irmã gostava mais dos movimentos, das festas. Minha irmã estava sempre em bandos maiores, entendeu? Minha irmã tinha muita amizade com muitos garotos. Então, minha irmã era aquela garota no meio dos montes de meninos. Ela era super moleca, ela brincava de peão, ela brincava de bolinha de gude na rua com os garotos. Então, eu já era mais de escutar música, escrever, estudar, ler, sabe? E ela não, ela era mais moleca, sabe? E ela começou aos 15 anos. Aos 15 anos também teve um rapaz lá em casa pra pedir pra namorar e foi muito engraçado também. Mas ela foi assim, e Tuane namorou mais. Ela teve mais namorados, né? Eu me casei no meu segundo namorado. E aí a gente entra na próxima pergunta, que é: quando que você teve a tua primeira ruptura amorosa, sabe? Aquele momento do choro da alma, que é muito importante na vida de todo mundo. Sabe o que também é importante, Natana?
é a galera que tá assistindo esse vídeo se inscrever no canal, dar o like, compartilhar. Isso também é muito importante, mas vamos voltar para a história. Não esquece, gente, porque, pô, né, tá aqui a menina contando do primeiro namorado dela. Você não vai dar um like nisso? Isso é muito inédito. Não é possível que você não vai dar um like nessa história, entendeu? Não é possível. Então, assim, me conta da tua primeira ruptura. Então, Pedro, foi nessa mesma história. A gente acabou namorando por 4 meses, ou seja, eu estava no auge da paixão adolescente, né? Até então a gente começou a namorar, foi se conhecendo. Eu não conhecia muito ele, porque, como eu disse, ele era, né, de fora do ambiente que eu convivia. Tava fora do seu radar, né? Tava fora do meu radar. E eu acabei me apaixonando por ele. E quando a gente estava com 4 meses de namoro, assim, ele resolveu terminar, meio que do nada. Deu lá um monte de argumento que, na verdade, não colou em nada, enfim. Acho que ele estava se sentindo mesmo, era muito preso, né? A idade, realmente, né? Tava com previsões de futuro, ia estudar fora. E acabou terminando e foi, assim, o pior sofrimento da vida. Ai, meu Deus, eu não vou gostar de ninguém. Perdi o homem da minha vida com 13 anos. Foi isso. Não, nunca mais eu vou gostar de ninguém, meu Deus. Por que isso? E chorava, e escutava sofrência, né? Não nem existia esse termo na época. Mas eu acho isso muito construtivo, porque, por exemplo, você passou depois por um divórcio, né? E eu acho que você ter essa casca do sofrimento... Porque, por exemplo, quando eu me separei, eu nunca tinha terminado com ninguém. Porque foi com a minha primeira namorada que eu me casei. Sim. Então eu fui ter a minha primeira ruptura já depois dos 30. Depois dos 30. Então, tipo assim, você não tem casca nenhuma, não tem preparação nenhuma. Essa aí já foi a tua primeira... Tipo assim, não, lá com 13 anos, eu pensei que era... né, definitivo, que eu ia sofrer para sempre, e não foi, né? Você consegue traçar um paralelo do teu primeiro término para o teu segundo término? A diferença, fora de idade, mas de como você encarou isso? Sim, eu consigo. Eu consigo enxergar o pós, sabe? Isso aqui passa. Esse momento do desapego, né, da ruptura, isso passa. E essa experiência traz coisas boas. Eu vou sobreviver a isso, né? Eu vou vencer essa etapa e passa. Tudo passa, sabe? Então, assim, foi... essa questão, assim, é bem semelhante, né? A diferença é que, na época, havia uma paixão, né? Então, estava, né, sentimentalmente mais forte, mais difícil de se desligar da pessoa, né? E dentro do divórcio, há muitas coisas que te fazem partir para essa decisão, né? Há muitas situações que me fizeram partir para a decisão do divórcio, que foi minha decisão. Você acha que o desgaste facilita essa... o desgaste relacional, o desgaste dos sentimentos, facilita encarar o luto do término? Facilita. Facilita, sim. Facilita porque tem os períodos de crise onde a gente se pergunta, será que eu fiz a coisa certa? E aí você volta na raiz da questão e pensa, por que foi que eu fiz isso? Não, eu fiz isso porque eu tinha esse motivo. E então, realmente não tinha como continuar. Então, essa foi a melhor decisão que eu tinha para esse momento. Eu costumo falar de uma coisa, até no meu livro, O Caminho Até Mim, que é escolher a dor que faz sentido. Porque quando você está ali no sofrimento pós-término, é necessário que você se lembre que você já estava sofrendo no relacionamento. E que, na verdade, você não está trocando um sofrimento por uma vida sem dor. Não, você tinha a dor. Só que a dor
que você escolheu é uma dor que vai te levar para um outro lugar, que vai te levar para uma outra etapa. E enquanto a dor que você estava vivendo é uma dor cíclica e que é muito difícil de sair dela. Então você escolheu a dor que fazia sentido para você. Exatamente, Pedro, exatamente. É só sobre isso, né? Escolher a dor que vai fazer sentido, porque todo processo ele tem a sua dor, né? Então, naquele momento, fazia mais sentido passar pela dor do luto, do divórcio e todas as outras dores que isso trouxe, do que continuar naquele ciclo de dor que causava dores maiores para outras pessoas, né? Eu sou mãe de 2 filhos. Então, assim, não era o ambiente que eu queria para os meus filhos. Eu não queria uma repetição de padrão. E foi aí que eu quebrei isso através do divórcio. Era a ferramenta que eu tinha na minha mão e foi ela que eu usei. Eu acho interessante você falar isso também, porque há uma fábula, né? Há um senso comum equivocado de que quem termina, de que quem escolhe não sofre. Isso não é verdade, mano. Isso não é verdade. Porque, tipo assim, separar é um fracasso. É um fracasso. Você planejou uma coisa e separar é fracassar naquele teu projeto, né? Independente de quem escolheu, de quem tomou a última decisão, de quem chegou e falou, vamos, todo mundo sofre. É uma coisa sofrida para todo mundo, para os filhos, para quem escolheu, para quem não escolheu, né? Mas é bom você falar disso, porque, nossa, ela que se separou e ela sofreu? Sim. Ela que decidiu e ela sofreu? Sim. Completamente. E há muito sofrimento, porque é um sofrimento que vem carregado da responsabilidade da decisão. É um sofrimento que quem é mãe traz uma culpa absurda em cima de si, né? Mas é o que você falou, eu fico o tempo todo pesando, né? Já são 2 anos de divórcio, né? Foi a decisão mais difícil e a melhor decisão da minha vida, né? Mas eu penso no seguinte, como isso foi uma porta de libertação para que os meus não repetissem o mesmo padrão que eu, entendeu? Porque não é sobre isso. O relacionamento que eu vivia não condizia com o relacionamento que eu acreditava, com o casamento que eu acreditava, né? Eu acredito no amor, eu acredito na família, e aquela situação que eu vivia não era o que eu quis viver, não era o que eu queria que os meus filhos repetissem na vida deles. Então foi isso, né? Colocar nessa balança e colocar até hoje na balança é o que me faz reafirmar dentro de mim que a minha decisão foi uma decisão sábia e foi a melhor decisão que eu poderia, por mim, por ele e pelos nossos filhos. Vamos lá, Natânia. Você falou sobre a tua primeira experiência amorosa, fez uma comparação entre tua primeira desilusão e tua separação, como foi teu comportamento, né? E a minha pergunta agora para você é como é que você chegou até a tua carreira? Como é que você é nutricionista, né? Além disso, você também tem trabalho nas redes sociais voltada para isso, para emagrecimento. Como é que tu chegou até isso? Então, eu sonhei em ser várias coisas, né, ao longo da minha infância. Eu lembro de já ter sonhado em ser modelo. Eu sonhei em ser modelo, eu sonhei em ser fotógrafa. Eu sonhei em ser modelo, fotógrafa. Aí já mais ou menos Bem, na verdade, na minha adolescência, eu tinha uma preocupação um pouco excessiva com o meu corpo, né? Eu sempre fui magra, né? Mas eu sempre tive uma hiperlordose, então eu nunca fui aquela magra retinha de abdômen, sabe? Sempre tive aquela barriguinha, mas era mais pelo meu mau vício postural, né? Então eu tenho um desviozinho na coluna e tudo mais, né? Muito comum até. Como eu disse antes, eu andava sempre de cabeça baixa, minha postura era muito ruim. E eu tinha uma preocupação um pouco excessiva com o meu corpo. E tinha também bastante cobrança da minha mãe.
todas as vezes que eu me vestia e que e se tivesse ficasse um pouco evidente a barriga e tudo mais, a minha mãe logo dizia assim, tem uma barriguinha aí, hein? Não sei, e aí aquilo já me acendia um alerta, né? Eu sempre fui muito ligada com a minha mãe, e esse vínculo, né, materno, esse vínculo mãe e filho é um vínculo energético muito forte, né? Mesmo quando o cordão umbilical é cortado, isso não é cortado. E toda vez que ela me dizia aquilo, tudo que ela dizia tinha muito mais peso, sabe? Então, quando ela me dizia aquilo, me acendia um alerta e eu conseguia, inclusive, ficar em uma semana emagrecer 5 quilos, sendo magra, isso com 14 anos. 16 anos. Isso com 15, 16 anos, 14, nessa fasezinha aí de 14 aos 16 anos. Foi, inclusive, o que me fez gostar muito de praticar exercício. Eu gosto de praticar exercício, né? Porque aí eu comecei a praticar, eu caminhava, tudo que era possível, né? Eu morava em zona rural, então não tinha muita possibilidade, mas eu caminhava, eu ia para casa de um amigo que tinha uns aparelhos de musculação e treinava com ele, que era meu vizinho. E foi assim que eu comecei a praticar exercício e a me preocupar com o meu corpo, né? Mas era uma preocupação excessiva. Hoje eu entendo isso, né? Que não tinha essa necessidade. Mas realmente, se eu colocasse uma roupa e se não ficasse legal, ou se minha mãe dissesse alguma coisa, eu ficava neurótica e eu tinha que emagrecer mais. E eu chegava a emagrecer aí 5 quilos numa semana, né? Mas isso me causava também muita ansiedade. E a ansiedade me fazia querer comer em excesso. Então eu ficava nesses extremos, né? Mas aí, para não ficar incomodada com o meu corpo, eu evitava comer ou comia alimentos com baixíssimas calorias. Sempre gostei de me alimentar de forma saudável, não é sacrifício para mim, mas eu acabava me excedendo nisso em prol, né, dessa realização estética, digamos assim. E só lá para os 17 anos que eu comecei a parar para pensar o que realmente eu vou fazer. E eu sempre fui bastante vaidosa. Falei assim, eu vou fazer estética. E a minha mãe era a favor de eu fazer um tecnólogo, ao invés de fazer uma faculdade, né? E eu falei, eu vou fazer então um tecnólogo em estética, porque eu gosto muito disso, vou trabalhar com beleza, eu gosto disso e tal. Quando eu liguei para a única instituição que tinha tecnólogo em estética de Itaperuna, naquele ano ela já não conseguia mais formar a turma. E eu falei assim, não deu, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a refletir sobre essas coisas, sobre mim, sobre essa radicalização, né, da alimentação e da vontade de emagrecer por pouca coisa. Eu comecei a ter um pouco mais de consciência sobre isso. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer nutrição. E eu falei com a minha mãe, mãe, eu já resolvi, eu vou fazer nutrição. E ela não foi muito a favor, porque, como eu disse, ela queria que eu fizesse um tecnólogo, né? Não, faz um tecnólogo, vai fazer técnico, porque você é mais fácil de arrumar emprego. Essas coisas todas, né? Nutricionista ainda não tem uma boa visão no mercado, não tem um bom retorno financeiro, não sei o que, não sei o que. Falei, mãe, outro técnico, eu faria o técnico em estética, porque era uma coisa que eu já vinha pensando. Agora, fazer outro técnico não tem pra mim. Técnico em quê? Na época era segurança do trabalho, petróleo e gás, tudo que não tinha nada a ver comigo. E eu falei assim, aí meu pai virou e falou assim, não, ela vai fazer o que ela quiser fazer. O que ela quiser fazer, ela vai fazer. Independente de ser faculdade ou de ser técnico. E foi aí que eu fiz, que eu prestei vestibular, que eu ingressei na faculdade. E com o passar do tempo, eu fui me apaixonando mais e mais e mais. Eu já sabia que eu queria seguir a carreira que eu sigo hoje, né, que é de consultório, de ambulatório, de acompanhamento nutricional. E eu só fui me apaixonando mais, né, por essa coisa do corpo humano, da fisiologia, das patologias, né, da alimentação em si, da nutrição em si. E trilhei essa carreira. Eu saí do dia da faculdade, no outro dia eu já estava atendendo. Eu já atendi na minha casa, eu já fui personal diet, eu já fui... e já passei também por todas as áreas da nutrição, tá? Eu amo a nutrição. A nutrição é algo que me fascina muito, né? Mas nada como o emagrecimento.
Nada como emagrecimento, é por isso que hoje é o que eu mais faço. Eu também sou especialista em fisiologia do exercício e nutrição esportiva, mas o emagrecimento, assim, é o que me deixa fascinada. Eu gosto de estudar isso, eu gosto de estudar comportamento humano, gosto muito. Gosto de mergulhar, já faz bastante tempo aí, eu sou formada há 11 anos. Eu gosto, e eu sempre estive mergulhada dentro desse universo do sobrepeso e da obesidade. Estudando comportamento, estudando as melhores condutas, né? Tudo para que eu possa ajudar essas pessoas de uma forma mais acolhedora possível e mais individualizada, né? Porque é um assunto bastante complexo, né? E que precisa ser simplificado. Isso que eu ia te falar. Então foi assim que eu cheguei na carreira de nutricionista. Isso que eu ia te falar. É uma profissão que requer, além de uma técnica, de um aprendizado, requer uma sensibilidade muito diferente, né? Porque a gente está lidando, porque você está lidando, você está lidando com pessoas que, como você, são pressionadas desde a primeira infância, né? Pela questão do peso, tal. Eu mesmo sou um cara bariatricado, né? Eu já fui... Sério? Que legal! Eu já fui um cara bem obeso. E é aquilo mesmo que você falou, né? Você acaba tendo uma cobrança que não atinge o ponto da saúde pra gente. É muito mais uma questão estética, né? Embora a gente entenda depois que o emagrecimento ele é saúde, né? Muitas das vezes, mas não é o que se cobra do obeso. O que se cobra do obeso é estética. É você tá feio, é a barriguinha que tá aparecendo, né? Ó, tem uma barriguinha sobressalente aí, e aí, né? Acaba você precisando, além de um acompanhamento técnico de dieta, de tal, você ter um acolhimento, vamos dizer assim. Com certeza, entender. E o autoconhecimento, Pedro, né, falando da sua área, ele é essencial dentro desse processo, né? Primeiro entender quem você é, né? Depois entender quais são os seus reais objetivos enquanto você, na sua essência, não com relação às cobranças e os padrões externos, né, inexistentes, mas são padrões que acabam sendo impostos desde essa primeira infância, né? A maioria das mulheres, a maioria dos meus pacientes são mulheres, e a maioria dessas mulheres, elas aprendem a fazer dieta com as mães em casa, entendeu? Ou com cobrança dos pais, né? Que levam para dentro de casa toda uma alimentação que vai contra isso e que depois começa a cobrar isso dessa criança. E às vezes eu pergunto, quando que você começou a dieta? Ela fala, desde que eu me entendo por gente. Então, assim, mas que... E a partir de entender quem você é, a partir desse autoconhecimento, ter clareza dos seus reais objetivos, né? Porque ser gordo ou ser magro é só a sua característica física, né? Porque não tem nada a ver. Se você disser para uma pessoa que tem anorexia, por exemplo, que ela está muito magra, ou que ela está magra, nossa, você está magra e tal, que bonita. Pode ativar um gatilho nela e ela tem uma crise nova, entendeu? Ao mesmo tempo que você fala para um ansioso, para um depressivo que ele engordou, e você pode piorar o quadro dele. Nossa, mas você engordou. Ou, poxa, você tava magrinha, engordou, ficou tão bonita. Entendeu? Cara, então, assim, as pessoas precisam entender que, por mais construtiva que seja a intenção, comentar sobre o corpo do outro não é legal, cara. Não é legal. E, na minha opinião, Natana, não é legal nem para elogiar. Eu não acho. Eu acho que, por exemplo, as pessoas bonitas, como eu, por exemplo, a gente tem tantas outras coisas que não seja beleza, sabe? Você tem tantas outras coisas que não sejam... A gente tem tantas outras belezas. Belezas. E não significa que o fato de você estar acima do peso ou estar abaixo do peso está relacionado com beleza, porque beleza é algo muito maior, né?
beleza está relacionado com a sua essência, com a sua transparência, com a sua honestidade, com a sua integridade, com o seu sorriso, com a sua forma leve de levar a vida, com o seu jeito, com a sua generosidade, está sempre disposto a se doar da melhor forma para o outro, entendeu? Para mim, o conceito de beleza é esse todo, entendeu? Exato. Porque nós somos muito minuciosamente diferentes, né? Semelhante, embora muito diferente. São muitos detalhes que nos diferenciam. Então, como que dá para padronizar a beleza? É como você querer padronizar o organismo humano. Entendeu? Não dá para padronizar. É tudo muito diferente. Entendeu? Exato. A gente sabe que a mente tem a função dela, o coração tem a função dele, né? O cérebro, o coração, o pulmão, os rins, o intestino, o baço, tudo tem sua função. Mas cada pessoa vai funcionar de uma forma, a partir da mentalidade que ela tem, né? Porque tudo começa aqui. Então, assim, é muito pouco você querer padronizar a beleza de uma pessoa, porque é tudo muito particular, né? Aquilo que... Enfim. Fora isso, né? Não sei se eu vou viajar aqui no que eu vou te falar, mas eu vou falar também da minha experiência. Toda grande mudança, inevitavelmente, invariavelmente, começa dentro. Né? Você não muda porque o outro te avisa que você tá gordo, tá ligado? Você me avisou, cara. Putz, se você não tivesse me dito, eu não... mudou minha vida. Agora, não é parte de... eu acredito na Bíblia, né? E a Bíblia fala, não vos transformai-vos pela renovação da vossa mente, né, cara? Então, a transformação, ela parte da mente, de você olhar... Eu não operei bariátrica, eu não fiz a bariátrica para ser magro. Eu fiz a bariátrica porque eu não aguentava mais ser obeso mórbido. É diferente. A minha mudança nasceu da minha inconformidade com o meu estado atual. Eu não me conformo com o estado que eu tô, e isso é uma decisão minha, é uma decisão que partiu de dentro de mim. Não foi alguém que me avisou, cara, eu queria te avisar um negócio, você tá gordo, hein? Não, cara. Não foi isso. Foi eu perceber que eu tinha uma filha pequena, que eu não tinha energia para brincar com ela e que eu ficava cansado muito rápido, que, tipo, essas coisas começaram a construir. Tanto que eu não sou um cara magro, eu não sou um cara magrinho e tal, mas eu sou um cara que hoje faz exercícios físicos, que consegue correr e consegue me exercitar bem, e isso para mim é o suficiente. Mas você tem uma barriga, cara, linda por sinal, entendeu? Então, tipo assim, é o corpo que eu quero, é o corpo que eu, né? Eu até brinco que eu tenho o corpo do Thor, né? Do Thor do filme do Ultimato, quando ele fica gordinho. Eu tenho consegui. Agora eu tenho o corpo do Thor, cara, né? Natana, e com relação à espiritualidade, você acredita em alguma coisa? Foi criado na igreja e tal? Me conta um pouquinho desse teu lado. Com relação e falando, né, voltando um pouquinho aqui antes de responder a sua pergunta, a bariátrica é uma cirurgia de saúde, né? Não é uma cirurgia de emagrecimento. Fantástico você tocar nesse assunto, porque tem muita gente que fala assim pro bariátrico: mas você não precisava, você podia ter feito dieta e exercício. Mas ninguém fala, por exemplo, para uma mulher que teve câncer de mama, né, e teve que tirar os seios, ninguém fala para ela assim: mas você não precisava, né? Podia. Cara, existem doenças que chegam num nível tão grave que são cirúrgicas. É isso aí, doenças. Você falou a palavra. A obesidade mórbida é uma pandemia bem mais fatal do que a Covid, bem mais cruel do que a Covid, e que, vem de pelo menos décadas, né? Hoje, a população, por exemplo, norte-americana, ela é mais de 60% obesa. Mais de 60% obesa, né? E as pessoas não encaram como uma doença e aí ficam nessa: mas você podia ter feito na moral, como se a cirurgia não fosse na moral, por exemplo, trapaceei, né? E esse ponto é muito importante. Como é que você vê isso? Tudo muito relativo, né? Eu tenho pacientes que, por exemplo, que me buscaram para emagrecer: você é a minha última solução antes de uma bariátrica.
Se não der jeito, eu vou operar, né? Bora tentar. A partir do momento que a pessoa ainda se mostra disposta a tentar e que ainda dá para tentar, né? Vamos tentar. Até porque, Pedro, isso exige um preparo psicológico e uma mudança de comportamentos alimentares e de hábitos muito importante, porque isso tem que ser levado para a vida, né? Então, independente da pessoa entrar num acompanhamento e ainda assim depois decidir fazer a cirurgia, ela precisa estar no acompanhamento, né? Então, isso inclusive é pré-requisito, mas infelizmente a gente está vivendo aí num mundo em que a bariátrica virou cirurgia estética, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Enfim, eu tenho pacientes que emagrecem 30 quilos, entendeu? Com acompanhamento, sem precisar ir para bariátrica, e ficam felizes da vida por isso, porque você sabe que a vida de um paciente bariátrico, ela muda completamente a partir do momento que a pessoa sai da mesa de cirurgia. É uma cirurgia, né? Super invasiva, super... Né? Muito. Nossa, dependendo da técnica, então... Então, assim, a necessidade da suplementação eterna, né? A gente sabe que vive uma vida mais cara financeiramente, porque a suplementação não é barata, os acompanhamentos... O meu processo depressivo, Natana, se deu pós-bariátrica. Muito comum. Por quê? Vitamina, falta de vitamina. Eu não era um cara regrado com relação à suplementação. Então, você começa a baixar seus níveis de vitamina D, de vitamina E, e tudo isso vai... Velocidade da luz, né? Porque em pessoas não bariátricas, né, eu digo que existem 2 tipos de pessoas. As não bariátricas e as bariátricas. Ponto. Entendeu? E que tudo tem que ser acompanhado de uma forma bem mais próxima e bem mais íntima e para o resto da vida. Né? É exatamente isso. Mas realmente, há casos em que não há outro jeito. E o paciente tem que ir para a bariátrica. É a vida dele que está em jogo. Entendeu? Então, não é uma cirurgia estética como tem sido levada, inclusive, por muitos médicos, tá? Tem muito médico que a primeira solução que dá para o paciente é a bariátrica, infelizmente, eu fico muito triste por isso. Mas, né, é uma cirurgia de saúde e muitas pessoas precisam muito disso. Né? Eu já acompanhei pacientes que a vida inteira tentaram de tudo e que não conseguiram e foram para a bariátrica, né? Assim como eu conheço pacientes que foram induzidos da bariátrica no sobrepeso para poder ser teste de médico, entendeu? Infelizmente, há essa covardia. Mas, enfim, há profissionais e profissionais em todas as áreas, né? Então, mas eu sou uma pessoa que eu digo que tudo depende, toda resposta minha depende antes, porque como eu disse antes, não dá pra gente padronizar o ser humano. Nada é absoluto, né? Nada é absoluto. E aí eu queria entrar nessa área da tua espiritualidade. Então, minha espiritualidade, eu sempre não. Quando eu fiz aquela mudança, né, de Maricá para o interior de novo, de Cambuci, foi aí que eu comecei, eu já ia completar 12 anos. Foi aí que eu comecei. As minhas amigas eram da Igreja Católica, né? Antes eu não acompanhava nenhuma religião. E as minhas amigas eram católicas e me convidaram para ir à igreja. Na verdade, a minha avó era de uma outra religião, a minha avó é evangélica, né, da Igreja Batista. E antes da minha mãe se mudar, eu fiquei 1 mês, porque as aulas retornaram e eu precisava começar na escola nova. E aí, algumas vezes, eu meio que fui forçada a ir à igreja com a minha avó. E realmente ali eu não me identifiquei, né? Talvez pelas companhias também, né? Tudo influencia. E eu fui para a Igreja Católica a convite das minhas amigas, algumas professores da escola eram professores da catequese e tudo mais. E aí eu comecei a seguir a fé católica. E assim eu fui por toda a vida, né? Tanto que o meu primeiro relacionamento foi da rosa roubada na Igreja Católica. E aí foi, e na verdade essa história também é uma coisa muito legal, porque eu estava fazendo uma novena de Santa Terezinha, e quando a gente faz esse tipo de novena, a resposta em que a gente vai receber o que a gente pediu é receber uma rosa. E eu recebi essa rosa do meu primeiro namorado. E então eu fui, eu sou, né, a minha fé é católica, né, eu digo que a minha orientação, né, cristã vem do catolicismo. Eu costumo dizer que eu conheci Deus dentro da Igreja Católica, então é por isso que eu me identifico muito, né? E eu sou, sim, uma pessoa de muita fé, eu sou uma pessoa espiritualizada, mas hoje eu me chamo de católica não praticante.
Porque com o passar dos anos, principalmente os últimos 2 anos, né, com tudo que me fez amadurecer muito mais, com relação a tudo na vida, eu entendi que Deus é muito maior e é muito mais do que simplesmente ensinado de qualquer religião, entendeu? Então, assim, eu continuo dizendo que sou católica, porque a minha fé vem de lá, e sou cristã, né? Só que hoje eu não sigo mais essa doutrina. Mas caso você seguisse e frequentasse, você não pode comungar, né? Como divorciado. Não, eu não posso, né? Eu não posso porque eu sou divorciada e eu fui casada na igreja. Entendi. Isso de alguma forma te incomoda ou pra você de boa? Não me incomoda. De boa, eu entendo que é uma regra, né? Lá da igreja, mas não me sinto mais comungada por Deus, entendeu? Não me sinto menos amada por Deus, pelo contrário, né? Eu me sinto muito amada por Deus todos os dias. Eu sou o tipo de pessoa que entende e vê Deus em todas as coisas, em cada detalhe, entendeu? Eu me sinto e sempre me senti muito íntima do meu Deus, entendeu? A gente eu costumo dizer que a gente é uma parceria, um fechamento. Deus pra mim não é aquele cara, né, superior, ele eu sei que é, velhinho, mas não é aquele cara maior que todo mundo que fica lá com um martelinho, batendo em quem faz coisa errada, sabe? Não, eu entendo as minhas limitações humanas, eu entendo a minha inferioridade diante dele, mas entendo o quanto ele me faz grande, entendeu? Por amor. Então, é dessa forma que eu me relaciono com Deus. Fantástico. E você tem alguma experiência transformadora nesse quesito? Algo que você, tipo assim, cara, Deus existe? Tipo, você tem alguma coisa? Ou só realmente o dia a dia você foi vendo? Eu costumo dizer que eu tenho experiências transformadoras todos os dias, né, Pedro? Porque eu falo que cada história que chega até mim, cada pessoa que para mim Deus traz, né? Porque Deus é energia, então eu acho que essa conexão toda, né? As pessoas que vêm até mim, as pessoas que procuram o meu trabalho e que compartilham comigo as suas histórias, essas histórias já me são experiências transformadoras, né? Eu falo que eu sou um compilado de histórias que eu recebo e que eu vivo, né? Todos os dias. Mas uma experiência muito transformadora para mim também a maternidade, uma experiência muito transformadora, e é Deus, né? Que proporciona tudo isso. O primeiro filho é muito transformador e eu fui mãe aos 19 anos, no primeiro período da faculdade. O segundo filho é ainda mais transformador e o meu segundo filho foi realmente muito transformador porque não era uma gestação desejada, uma gestação em meio a uma crise já de casamento. Depois foi uma gestação que suportou uma separação e um retorno. E foi uma gestação difícil, de muita necessidade de repouso, muito incômoda, de passar muito mal. Então, assim, quando o Tomás nasceu, chorou, que eu chorei junto, aquilo me fez me sentir uma outra pessoa, entendeu? O divórcio foi uma transformação e tanto, né? Eu falo que, nossa, eu consigo dividir a Natana antes e a Natana hoje, né? Então, assim, são muitas experiências transformadoras, né, com relação, e eu vejo Deus em tudo isso, sabe? Sempre comigo, sempre me suportando, sempre me mantendo de pé. Eu vejo muito isso. E eu tenho, assim, várias histórias de fé que eu agora acho que eu não consigo me lembrar de alguma, assim, para eu te contar, mas eu tenho várias histórias de fé e são muitas as vezes que eu olho para cima e falo, cara, é você. Muito bom, muito bom. Natana, qual é o teu próximo passo? Eu digo sempre que o próximo passo é tentar continuar evoluindo, Pedro. Né? Seja no trabalho, seja na maternidade, seja na minha vida pessoal. O próximo passo eu digo que eu sou um ser em evolução constante, entendeu? Eu gosto de ser essa pessoa que está sempre aberta ao novo,
né? Eu gosto muito do novo, adoro as novidades, assim como gosto de inovar. E eu penso que o meu próximo passo é isso. Eu tento equilibrar as áreas da vida, né? Então, eu penso que é me evoluir mais e me abrir mais espiritualmente, profissionalmente, estudar mais. Estou pensando em avançar para uma nova formação e aí isso fica sempre para melhorar na área da nutrição, sabe? Eu nunca penso em sair da nutrição. Também não tenho um apego. É o que eu amo fazer, mas se um dia alguma coisa disser, não, sai daí, vou te colocar em outro lugar porque você precisa atuar em outro lugar, eu vou atuar também. Mas eu tô pensando em numa outra formação. Eu já sou auriculoterapeuta, eu sou apaixonada por medicina oriental. Gosto muito de praticar meditação como forma de evolução, né? E de estar sempre em conexão comigo e com o todo, né? De uma forma mais íntima. E profissionalmente é isso. E futuramente... Você parece ter um senso de propósito muito grande, né? Eu tenho. Você parece ter um senso de missão. Talvez, de repente, não uma missão já determinada, mas um senso de que você não está aqui por acaso, né? Não. Eu realmente tenho isso em mim. Eu falo, eu não estou aqui por acaso. E eu costumo dizer muito para as pessoas que falam assim, às vezes algumas pessoas me dão alguns depoimentos dizendo assim, nossa, Natana, mas você parece tão evoluída, você é tão madura e eu falo assim, gente, olha só, eu penso no seguinte, e me agradecem, né? Por isso eu falo, cara, se não for para servir, não faz sentido eu estar aqui. Se não for para fazer o bem, não faz sentido eu estar aqui, entendeu? Então a minha busca é sempre por me conhecer, entender quem eu sou, tá? Lidar bem com as minhas sombras, porque todos temos, né? Ninguém é só luz. Lidar bem com as minhas sombras, porque é aquele ditado, né? Eu sempre penso naquele ditado quando eu penso em lidar bem com as minhas sombras. Você não pode com o inimigo junto a ele. Então eu penso em cada vez mais lidar bem com as minhas sombras para que elas não atrapalhem a minha luz. Porque eu preciso ser luz na vida das pessoas. Então, assim, eu tenho isso muito claro comigo, né? Eu não preciso nem não me permitir cultivar sentimentos ruins, porque é uma coisa muito natural. Eu não cultivo sentimentos ruins, nem para quem os provoca. E eu quero estar sempre sendo o bem para todas as pessoas e ajudando no máximo que eu posso, seja dentro da nutrição, seja dentro do emagrecimento, seja numa conversa no dia a dia, seja numa postagem no Instagram, no Facebook. A minha intenção é sempre estar levando uma coisa melhor, uma expectativa melhor de vida para as pessoas, entendeu? Eu gosto sempre de ter isso comigo, que as pessoas que se aproximam de mim não saiam do mesmo jeito que chegaram, entendeu? Eu penso que é dessa forma que a gente consegue ser um pouquinho Deus na vida dos outros, né? E é isso. Se eu tô aqui para servir, não faz sentido se eu estar aqui fazendo figuração, né? Nesse mundo. Então eu tenho esse senso de propósito realmente bem, bem forte em mim. Incrível, cara, incrível. Muito bom te ouvir. Última pergunta que eu vou te fazer, né? Nem preciso lembrar, você que ainda tá aqui assistindo, para você curtir o canal, se inscrever. Nem preciso, né, te lembrar, mas assim, acabei lembrando, né, acidentalmente. Mas vamos lá. Natana, quem não é você? Quem não é você? Quem não sou eu? Essa foi uma pergunta difícil de responder. Eu anotei ali, mas eu confesso que ela ficou em branco. Eu não sou mágoa, eu não sou raiva, eu não sou reclamação, mimimi, vitimismo. Então, se você não é mágoa, você não é o que te aconteceu. Não sou. Não sou os episódios ruins que se passaram na minha vida. Eu sou o lado bom disso tudo. Você não é o seu pior momento? Não sou. Porque eu tenho muito forte comigo que tudo passa. Entendeu?
mas tudo passa com relação ao momento, à emoção, à situação, né, que a gente está vivendo de negativo, porque eu sei que apesar de tudo isso fazer parte da nossa vida e da nossa existência e do nosso processo de amadurecimento, eu sei também que a gente está aqui para aproveitar o lado leve disso tudo, o lado bom, o lado feliz disso tudo, porque eu não vejo sentido em entender que Deus nos fez para vivermos tristes, magoados, machucados, entendeu? Afundados numa lama, afundados numa depressão. Eu sei que isso tudo faz parte do processo, né? E que isso torna a gente muito mais grato, né, a tudo que há de bom. Então, por ver dessa forma, eu não me vejo. Eu não sou as minhas experiências negativas, tá? Eu sou o bom disso tudo. Você é a Natana que começou essa entrevista? Provavelmente não. Eu mudo o tempo todo. É importante que você me disse que fazer essa revisita, né, de alguma forma também foi uma experiência interessante para você, de crescimento, né? Com certeza. Não, eu falo que eu não sou. Eu não vou ser nunca amanhã o que eu sou hoje. E eu acho isso muito legal, porque a partir do momento que eu entendi que quando a gente que se permitir estar errado hoje e acertar amanhã, e entender que o nosso pensamento precisa mudar, sabe? Que a gente precisa ser realmente uma metamorfose, né? Não é falta de autenticidade, né? É humildade. Entender que você ainda tem muito mais a crescer e que até o final da existência terrena eu vou estar crescendo e evoluindo. Então essa é a meta. Exatamente. Natana, como é que o pessoal faz para te encontrar, marcar uma consulta online contigo? Você atende online, não atende? Atendo online, atendo presencial em Macaé. Eu tenho um consultório na região serrana de Macaé, e aqui em Macaé eu atendo em uma clínica. E para me encontrar é fácil, é só me seguir no Instagram, @NatanaNutricionista, tá? E lá mesmo na bio tem um linkzinho onde a pessoa consegue falar diretamente comigo, tá? Ou mandar um direct, enfim. E também tem a página no Facebook Nutri Natana Werneck. Fantástico. Então, se você tiver aí com uma vontade de mudar um pouquinho, né, fazer um investimento aí no teu corpo, emagrecer um pouco, ou de repente conversar com a Natana, que pessoa boa de conversar, adorei. Você vai lá no Instagram, vai na bio e tal. Natana, foi um prazer, tua paciência né, só eu e você sabemos os desafios pra gente terminar isso aqui. E assim, foi um prazerzaço conversar contigo, te agradeço muito. Igualmente, Pedro. Eu tô muito grata por isso tudo. Foi muito divertido me revisitar. É um exercício que eu vou procurar estar fazendo mais vezes, porque foi muito legal e isso dá muito sentido, né? A vida tá muito corrida e tudo muito acaba entrando no modo automático, né? Então, exatamente. Então a gente... Exatamente. O que eu daria de dica pra galera, ouvindo o que você tá falando, olha pra dentro, cara. Olha pra dentro com mais frequência. Porque a gente tem tanta facilidade de olhar pra fora, de olhar pras dificuldades, de olhar pro que o cara fez, pro que a menina fez, de olhar pro que o teu filho não tá obedecendo. Cara, olha pra dentro. E aí você vai se enxergar. Eu tenho certeza que tudo vai ficar mais claro. Exatamente, né? Isso, inclusive, nos ajuda a sermos menos rasos, né, Pedro? Total. Pessoas mais profundas, relacionamentos mais profundos, né? Objetivos mais profundos. Uma vida melhor. Né? Com certeza. Foi muito legal estar aqui. Te agradeço de coração. Desejo uma trajetória de muito sucesso para você aí e a gente se esbarra. Então tá. Beijo. Fica com Deus, se inscreva beijo, galera. E é isso. E até mais. Tchau.